Salve galera, beleza? Como vocês estão neste domingo de manhã? Estamos fazendo nossa gravação no dia 10 de novembro de 2024, são nesse exato momento 10 horas e 16 minutos. Eu vou dar uma olhada, uma sobrevoada junto com vocês no mercado americano, olhar o que aconteceu pós a eleição do 47º presidente Donald Trump para os Estados Unidos, como o mercado respondeu a isso. E depois disso, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre criptos. Eu quero lembrar aos amigos que o mercado americano oferece oportunidades muito ímpares, muito interessantes, oportunidades de valorização brutais, quase tão atraentes quanto as criptomoedas. Então vamos dar uma olhada de imediato aqui dentro do cenário de QQQ. Então este índice que vocês estão vendo, ele é o índice do mercado americano, respectivo ao setor de tecnologia, é também recebido carinhosamente com o nome de Triple Q ou Triplo Q, né? E a gente está olhando então ele aqui nessa situação, o rompimento do seu topo histórico. Nós temos no mercado americano vários índices. Um dos índices é o Triple Q, que é esse aqui, que é relacionado à tecnologia. Nós temos o Russell, que é relacionado às small caps americanas, tá? Russell 2000, o Russell 2000. E nós temos o SPY, S&P 500, que seriam as 500 maiores empresas americanas, que é este que vocês estão vendo aqui. Este aqui, nós temos como operar aqui no Brasil através de um par dele, que é o IVVB11. Então, isto aqui é uma réplica, basicamente, do IVVB11, é uma réplica do Triple Q. Tá? Então, quando a gente fala sobre o Triple Q, isso aqui é uma época do SPY. Quando a gente fala a respeito do SPY, nós imediatamente podemos pensar em trabalhar comprando IVVB11. Isso aqui então são as 500 empresas mais líquidas e mais importantes da economia americana. Naturalmente que a gente está vendo aqui rompimento de topo histórico e uma belíssima tendência de alta, diferente daquilo que a gente olha no nosso índice futuro aqui, que estamos numa tendência de baixa. Então, quando a gente olha isso, já dá para ver nitidamente que são dois mercados bastante diferentes. Na verdade, nem parece ser o mesmo mercado em si. Tá? Mas é mercado de renda variável, mercado de bolsa, bolsa americana. Aqui foi o rompimento relacionado à eleição do Trump. A gente está vendo que vários ativos do S&P 500 e da Nasdaq deram violentíssimas puxadas após a eleição de Trump, inclusive alguns com gaps de alta brutais. Aquilo que já era um pouco esperado, já tinha conversado com você anteriormente, que na eventual eleição de Trump nós teríamos um fortíssimo movimento de alta, e é o que se apareceu aqui, com alguns ativos dando explosões muito fortes. E agora, você pode estar se perguntando, o que eu faço, Stomer? Como é que eu vou entrar nessa festa que já iniciou? Como é que eu vou comprar, por exemplo, agora uma Axon, depois que ela subiu tudo isso? A gente olha a ação da Axon essa semana, só a ação da Axon essa semana subiu 42%. Uau! Look at her! Wow! How static! Isso aqui não é, obviamente, nenhuma possibilidade que eu possa trabalhar agora. Na verdade, aqui esse tipo de barra, inclusive, ele cita a necessidade de realizar posições que eu tinha comprado em Axon para realmente esperar um próximo recuo e tentar comprar Axon próximo ou dessa abertura ou eventualmente da metade dessa barra, que já seria fantástico. Mas sim, tem alguns ativos neste momento, na semana que está iniciando, que no mercado americano podem prover excelentes pontos de entrada, e é sobre esses ativos que eu quero conversar com você nesse momento. Naturalmente, então a gente vê que o Triple Q, ele rompe o seu topo histórico dentro desse canal de alta que ele está trabalhando e, portanto, rompe a máxima das últimas 52 semanas. E aqui vem uma informação muito importante para você, meu amigo. O mercado americano, quando algum ativo no mercado americano consegue romper a máxima das últimas 52 semanas, isso representa uma prolongação da alta e um movimento muito forte de entrada naquele ativo. Quando isso acontece no Triple Q, ou quando isso acontece no SPY, ou quando isso acontece no índice, é mais potente ainda. E é exatamente esse sinal que nós estamos vendo aqui no Triple Q, estamos vendo também no SPY, estamos vendo no Dow Jones também. O Dow Jones ele já é bem menos importante no dia de hoje, mas sim, a gente vê que também acontece dentro do Dow Jones. E aqui o Russell, já está o Russell, já está o Russell 2000. Eu estou sem a cotação do Russell. Ah, tá aqui, Russell 2000, tá aqui, ó.
Esse aqui é o Russell 2000. Também fez uma bela movimentação de alta, mas não é rompimento topo histórico ainda. Tá? Bom, então vamos olhar aqui como foi a resposta para ouro. Ouro, como o ouro se movimentou quando aconteceu a eleição do Trump. A gente já tinha conversado com vocês anteriormente que o ouro vinha num processo de valorização no mundo, com inclusive grandes bancos centrais chineses e etc e tal, realmente comprando violentamente o ouro, tá? E realmente montando posições cada vez maiores naquele ativo, que é o Shao contra o dólar Tether. E a gente vê que o ouro, com a eleição do Trump, teve uma certa e sólida pressão de venda que chegou inclusive a produzir uma semana de queda mais importante na cotação do ouro. Então o ouro deu uma despencada, o ouro afundou. Existe a possibilidade sim de nós termos uma redução no ouro? No meu entendimento sim, porque o Trump ele traz, sob vários aspectos, um pouco mais de tranquilidade para o mercado, um pouco mais de tranquilidade para o cenário macroeconômico para os Estados Unidos e até mesmo geopolítico, haja vista que todo mundo tem um respeito muito maior do Trump do que tinha por Biden e Kamala. Então sim, há a possibilidade sim, de nós termos um certo alívio na pressão compradora do ouro nas próximas semanas. Um outro ativo que puxou enlouquecidamente foi o BTC, o Bitcoin. O Bitcoin deu uma pancada de alta, brutal pancada de alta dentro do Bitcoin, que consegue romper seu topo histórico. Então, assim como o QQQ e assim como o SPY romperam seus topos históricos, nós também vemos isso acontecendo dentro do Bitcoin e dentro também dos ativos atrelados ao Bitcoin. Por exemplo, nós temos aqui a Coinbase, que é a ação de uma das maiores exchanges dos Estados Unidos, dando uma pancada, porque agora se espera que o Trump, que durante toda a campanha foi muito mais, digamos assim, pró-criptos, mencionando várias e várias vezes, inclusive a possibilidade de que a gente tinha que ter uma reserva em criptos, agora ele venha colocar isso em prática e o universo de criptos seja facilitado. Bom, mas vamos direto ao assunto. Quais são os ativos que me interessam para a semana que vem? Bom, a gente viu NVDA. Já vamos começar de cara pelas mais óbvias. E aquelas mais conhecidas pelos amigos. Aqui nós temos NVIDIA. NVIDIA rompendo seu topo histórico. A NVIDIA não apenas está rompendo seu topo histórico, mas também apresentando uma tendência de alta no gráfico semanal e no gráfico diário. Este rompimento da barra da última semana por si só, já seria um motivo de entrada por aquilo que eu chamo de barra vermelha ignorada. Mas o rompimento da semana que terminou, para mim, também aciona um ponto de entrada, porque a gente está dentro de uma tendência de alta e nós construímos um fundo dentro dessa tendência. Por quê? Mínima mais baixa, mínima mais alta, isso é um 1, 2, 3 de compra. Minha entrada acontece na ruptura de 151, que é a máxima dessa última semana. O meu stop pode ficar imediatamente abaixo da mínima do candle número 2. E o meu alvo nessa operação costuma ser, no mínimo, 1,5 vezes para o mercado brasileiro, para o mercado americano, 2 vezes o meu risco para cima. Meu alvo para a NVIDIA está em 187,46 dólares. Então, NVIDIA já é uma das primeiras que me chama a atenção para a semana que está iniciando. Não é aquela que, uau, mais me chama a atenção, mas é uma das que me chama a atenção. Agora vamos falar um pouquinho das mais... Primeiro vamos falar das óbvias. Apple. Apple também não fez um movimento tão intenso, não fez um movimento tão forte, não fez um movimento tão brutal quanto o resto do mercado americano, mas a Apple fez um sinal, sim, de retomada de posição de compra. E para mim, Apple produz nesse cenário um padrão chamado Cup and Handle, ou melhor, xícara e alça. Então isso é um padrão de xícara e alça. Dentro desse padrão de xícara e alça, que é um padrão que algumas pessoas leem como triângulo ascendente também, e não estaria errado, digamos assim, ela está agora indo na direção da resistência para rompê-la. Eu não esperaria esse rompimento. Eu já penso em comprar esta ruptura aqui, colocando meu stop imediatamente abaixo de 217,71, para então trabalhar o alvo que é esta amplitude aqui para cima. Então se eu coloco um alvo, essa amplitude aqui para cima a partir do ponto que romper, nós estamos falando de um alvo em 289 dólares para Apple, para essa já entrando para mim na semana que vem na ruptura da máxima.
Bom, outros ativos que são um pouco mais óbvios, com a entrada de Trump na economia agora como próximo presidente, esse setor, que é o setor petrolífero, ele é imediatamente beneficiado. Trump, então, olha para a ExxonMobil e vê esse cenário aqui, e a ExxonMobil faz um padrão que eu gosto muito de operar, que é, nós tínhamos esta barra de propulsão aqui, como vocês estão vendo, ela foi seguida de 3, 4 candles de recuo dentro dela própria, tocamos a abertura desta barra e formamos um trap. Então isso é um trap em cima de uma barra gigantesca. O meu alvo aqui é no mínimo toda esta amplitude aqui para cima, a partir desse ponto que rompeu. Nós estamos falando de um alvo nesse momento em 137, o que é aproximadamente quase 13% acima do ponto atual de entrada. E o meu stop em ExxonMobil fica imediatamente abaixo de 114,50. ExxonMobil me chama muitíssimo atenção para a semana que vem, com uma entrada que ainda não está muito esticada, não está muito fora de um padrão bom, está próximo de uma zona de suporte, está dentro de uma tendência de alta, produzindo um padrão de entrada nesta semana. Muito bem. Além da ExxonMobil, me chama a atenção um outro ativo que eu gosto bastante, que é um ativo mais forte, Lilly. Esses ativos mais óbvios, os ativos mais poderosos, os ativos mais conhecidos, eles não são os ativos que vão dar as maiores pancadas, porque todo mundo conhece esses papéis e já está todo mundo posicionado neles. Eles são verdadeiros transatlânticos, eles vão devagar, eles vão lentos, mas eles são mais seguros, é bem verdade. Então a gente tem uma Lilly aqui, tocando uma zona de suporte, um gráfico semanal, com o estocástico lento bastante sobrevendido, montando aqui uma região de fundo anterior, e portanto eu pensaria assim numa Lilly na ruptura de 847, com o stop ficando imediatamente abaixo da região. Eu colocaria meu stop abaixo de 744, sendo bem franco com vocês, deixando uma margem de gordura aqui, e o meu alvo aqui 2 vezes meu risco para cima, o que dá um alvo percentual de cerca de uns 22% para cima, em $1.051 seria meu alvo para a Lilly, onde então eu realizaria parcial na Lilly e ficaria com alguns resíduos de posição. Bom, a gente já falou de Apple, a gente já falou de Nvidia, já falamos de ExxonMobil, Lilly, e agora vamos falar de algumas coisas um pouquinho mais exóticas. Vamos falar antes de Amazon. Amazon fez uma fortíssima pancada. É uma época do ano muito favorável para o setor de varejo americano. A gente observa aqui um belíssimo, e agora sim, mais clássico do que assim, ó, cup and handle mais clássico do que este é impossível. Xícara e alça mais clássica do que essa não tem como pedir. Tá? A gente fez uma xícara e alça, a gente rompeu essa xícara e alça, o alvo dessa xícara e alça é essa amplitude para cima na Amazon, no mínimo em uma vez. Eu coloco o meu alvo 1,5 vezes. Então nós estamos falando de um alvo de quase 32% para cima, o que é um alvo muito longo, diga de passagem. A questão toda é onde colocar o stop aqui, Stopper. Bom, nós temos 2 stops aqui possíveis. O primeiro stop, aquele que eu gosto mais, inclusive, apesar de ter um nível de acerto um pouco mais baixo, é abaixo da mínima da semana que rompeu a resistência. E, portanto, o meu stop ficará abaixo de 193. Nós estamos falando de um stop de mais ou menos uns 9,66% para um alvo de 32% na Amazon, que é uma empresa que está interessantíssima dentro de um mercado que tem a possibilidade de fazer um rally de final de ano e a gente poder puxar de uma maneira bastante importante. Então, a Amazon me interessa sem dúvida alguma. A gente tem um outro ativo aqui um pouco mais exótico, podemos por assim dizer, Home Depot. Olha a Home Depot. Todo mundo conhece, eu acho, essa empresa, pelo menos quem já foi nos Estados Unidos já deve ter visitado uma Home Depot. Essa é uma empresa fantástica, eu gosto muito do produto que ela tem. Observe os rompimentos que ela teve. Ela rompeu esse topo. Observe esse lindo pullback. E veja que dentro desse canal de alta que ela trabalha, ela faz um belo movimento agora de rejeição de perda do fundo, o que me ofereceria assim uma entrada em Home Depot na ruptura de 407. Meu stop aqui, $380, e meu alvo aqui, eu empurraria toda essa amplitude para cima, buscando um alvo de 2 vezes meu risco para cima, o que me dá aproximadamente uns 13% para cima em 464 Home Depot. Muito bem, até agora eu falei de ativos um pouco mais conhecidos, um pouquinho mais blá, né? CLS, que a gente vem falando há algum tempo para vocês, especialmente quem fez o curso Segredos de Mercado Americano. Uou! Look at her!
Cara, a gente falou sobre esse ativo no Segredos do Mercado Americano e foi uma pancada que a CLS entregou. A gente vinha falando dela há algum tempo para vocês. Em uma semana, 22%. Que linda movimentação que a Celestica produziu para a gente. Fico feliz com os amigos que tomaram essa posição e ficaram, digamos assim, bem posicionados, né? A gente também tem falado aqui na Liberta muito sobre BDRs, que eu vou abordar logo em seguidinha com vocês. IOT Sansara. IOT Sansara para mim é um ativo um pouco mais exótico, sim, mas ele está rompendo uma região muito importante. Então aqui talvez seja o ativo mais pancada, o ativo mais interessante para mim nesse momento dos ativos que eu observei. Sansara vem apresentando um ganho no seu lucro líquido cada vez maior. Então ela tem realmente apresentado resultados, tem surpreendido o mercado. Sansara faz a ruptura de seu topo histórico na faixa de $50 e eu entendo que ela vai começar a chamar a atenção de gestores de fundos de ações que podem produzir uma esticada muito poderosa nesse ativo. No meu entendimento, esse ativo pode, em questão de 6, 7 meses, provavelmente bater na casa dos $100, o que seria literalmente dobrar o valor atual. E por isso eu estou olhando este gráfico, eu estou me posicionando em Sansara. O meu stop fica imediatamente abaixo aqui de 44,76. E meu alvo, cara, meu alvo é $100. Meu alvo é $100, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque agora realmente a gente está observando um cenário muito forte dentro da IOTA Sansara. Além da IOTA Sansara, eu tenho aqui um ativo que me chama a atenção, que é a VGO Broadcom. Broadcom não rompeu ainda, mas está indo na direção do rompimento do seu topo histórico, produziu um padrão que os amigos que me seguem já conhecem, 1, 2, 3, numa tendência de alta no Eden dos Traders. A ruptura de 185,60 gera a minha tomada de posição, o meu stop abaixo de 166 e meu alvo sendo toda essa amplitude para cima, meu alvo ficando realmente no mínimo em $225. E VGO, então, outro ativo que me chama a atenção para a semana que está iniciando. Agora, ativos mais exóticos. PI Impinj. Impinj é uma empresa que também tem apresentado lucro por ação explodindo trimestre após trimestre. A Impinj, então, neste momento, rompeu um topo anterior, fez um pullback lindo, leve e solto, digamos assim. Lindo, leve e solto. Olha o que é esse canal de alta. E simplesmente depois de ter rompido este movimento, ela faz um 1, 2, 3 de compra. Então, Impinj aqui seria uma alternativa, sim, uma alternativa um pouco mais exótica, na ruptura de 210, um stopzinho posicionado aqui abaixo de 184 e um alvo de 2 vezes o risco para cima. Estamos falando de um alvo aproximadamente uns 21% para cima do ponto atual de entrada. GDDY, good day, go daddy, go. Olha que lindo padrão, também um cup and handle, também uma xícara e alça. Também aqui, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, é um padrão que eu gosto muito de operar. Isso aqui se chama sombra superior ignorada. Isso aqui também é uma sombra superior ignorada. Isso aqui também é uma sombra superior ignorada. O que é isso? É um ativo que está numa forte tendência de alta, faz um candle que tem a sua sombra superior maior do que 50% do tamanho do candle. Quando rompe essa máxima, eu tomo a posição, stop na mínima, alvo 2 vezes o risco. Aqui então teve uma entrada, aqui teve uma entrada, e aqui acontece mais uma entrada, stop aqui, alvo 2 vezes o risco e vai embora. Como é que eu poderia tentar entrar na GDDY neste momento, já que ela já andou consideravelmente? O velho truque da entrada dos atrasados. Vocês conhecem a entrada dos atrasados? Conhecem? Não? Então vou falar da entrada dos atrasados para vocês, mas não se esqueçam. Deem um like aí, o like ajuda muito a gente a divulgar o trabalho que a gente faz aqui no mercado e automaticamente trazer mais seguidores, trazer mais pessoas que estejam olhando para o mercado americano e prestando atenção nele. O que é a entrada dos atrasados? Quando eu tenho uma barra enorme como esta, é extremamente frequente o desejo de comprar o ativo, mas a pior coisa que a gente pode fazer é comprar no final da barra.
eu marco a metade desta barra e eu deixo para a semana que está iniciando uma entrada, tentando pescar uma comprinha aqui, ó, em 169,85. Então eu deixo a minha compra ali pendurado na pedra, esperando que o mercado faça uma realização de swing trade, traga os preços até ali, e daí se eu consigo comprar nesse ponto, meu stop fica aqui embaixo e eu consigo trabalhar meu alvo 3 vezes meu risco para cima. Gostaram? É uma belíssima técnica e funciona extremamente bem. Muito bem, meus amigos, que vocês tenham uma excelente semana de trades, que fiquem com paz de Deus e que todos vocês tenham ótimos trades e consigam realizar todos os planos que vocês têm. Mas eu não vou terminar meu vídeo por aqui, não. Não. Como eu estava mencionando na Liberta, estamos recentemente agora falando muito sobre BDRs. E várias BDRs estão em pontos muito interessantes de entrada, como por exemplo NVDC34. A NVIDIA, que eu falei recentemente, ela pode ser operada aqui no Brasil. Então o cara não precisa ter uma conta lá fora para operar. O cara pode ter a conta lá na XP, junto com a Liberta, tranquilamente, e fazer as compras de suas BDRs aqui, como nós estamos vendo. Então a gente teve uma barra meio ignorada rolando dentro da NVDC34. A gente tem, por exemplo, M1. Essa aqui é o gráfico da Meta. Essa é a BDR da Meta. O que é uma BDR, Stormer? Bom, BDR basicamente é um título representativo de uma ação americana, mas que é negociado aqui no Brasil. Então, muitas das empresas do exterior, a gente consegue operar aqui no Brasil, na Bolsa, na B3, diretamente através de uma corretora que a gente tem já aqui no Brasil. Então, muitos dos nossos clientes na Liberta, eles têm utilizado realmente as operações em BDRs e têm conseguido resultados fantásticos, muito interessantes. Por exemplo, se a gente pega uma BDR de Apple 34, que é a ação da Apple, apenas este ano, nós estamos vendo que esse ativo subiu aproximadamente 42% de alta. Apple 34. Google 34, isso aqui é Google, isso aqui é a ação da Google. Este ano, a Google 34 já subiu aproximadamente 52%. NVIDIA não vou nem colocar aqui a crueldade, né? NVIDIA não vou nem colocar aqui a crueldade. Então a gente tem várias e várias BDRs hoje no Brasil que nos permitem boas oportunidades. Oportunidades ímpares. E que a gente pode, inclusive, selecionar aqui e olhar rapidamente aqui a lista das BDRs aqui disponíveis. Veja que a liquidez ela tem melhorado, ainda não é o bicho, mas está melhorando aos pouquinhos. A gente está vendo, por exemplo, aí algumas em ótima tendência de alta. O mercado americano é um mercado que preza por uma tendência de alta mais clara. Olha a BBV 34, olha a Adobe 34, que está num ótimo ponto de entrada, inclusive para mim, tecnicamente falando. Estocástico lento sobrevendido, média móvel de 80 está subindo. Adobe, todo mundo conhece essa empresa no mundo inteiro. Aqui a gente vai ter, por exemplo, outros ativos como a Amazon 34, também existe aqui na nossa bolsa brasileira. A gente tem, vamos lá, EVGO 34, olha aí como está bonito esse gráfico também. Acabou de romper seu topo histórico. E, obviamente, que é uma forma de dolarizar parte dos nossos investimentos. Essa é uma vantagem. Então, a gente dolariza parte dos investimentos, primeiro. Então, se o dólar subir, a gente tem um benefício de estar protegido em relação ao dólar. Segunda vantagem, a gente está colocando dinheiro em ações de empresas que têm um mercado internacional, empresas que vendem seus produtos em todo o mundo. E, automaticamente, com isso, a gente tem, sem dúvida alguma, uma muito maior resiliência do que uma empresa que vende seus produtos apenas aqui no Brasil ou apenas de uma determinada região. Mas tem outra vantagem específica quando a gente fala de BDRs. A gente consegue comprar ações de uma em uma. Então observa que uma BDR aqui, hoje da Coca-Cola, todo mundo conhece Coca-Cola, acredito eu, ela está custando aproximadamente R$ 61. Então percebam, todo mundo pergunta como o Warren Buffett ficou milionário. Bom, uma das principais ações em que ele ficou milionário, na verdade bilionário, foi comprar uma participação gigantesca de Coca-Cola. E observa o que é esse gráfico semanal aqui da Coke, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse é o gráfico da Coca-Cola lá nos Estados Unidos. Olha o que é a eterna tendência de alta que esse troço vive. Aí as pessoas podem pensar, mas Stormer, Coca-Cola, ninguém mais toma refrigerante. Mas a Coca-Cola hoje é dona das principais marcas de águas minerais do mundo e todo mundo toma água mineral nesse momento. Olha esse gráfico da Coke aqui. Então o gráfico da Coca 34, que é a BDR aqui no Brasil, está nessa situação aqui, até um pouquinho atrasado em relação ao Coke. Então o cara poderia decidir o seguinte, cara, quer saber, eu vou comprar uma Coca-Cola, uma Coca 34,
gastar R$61 por semana ou R$61 por mês e eu vou acumulando e vou me tornando um investidor de longo prazo em Coca-Cola? Não seria uma atitude completamente errada, muito pelo contrário, seria uma atitude bastante inteligente. Aqui são as BDRs da Colgate, por exemplo, que esse ano a Colgate até o momento já se valorizou aproximadamente 39%. Então a gente tem várias dessas. Olha a calça, olha aqui a Costco. Isso aqui é Costco, né? Que também é uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos. Então veja a quantidade de BDRs em forte tendência de alta, permitindo ao investidor aqui no Brasil em posicionar-se em ativos que estão em boa tendência de alta. Olha a ExxonMobil, ao invés de ficar olhando para as ações brasileiras que infelizmente estão crescendo que nem rabo de cavalo para baixo, né? Então eu tenho olhado muito aqui no Brasil para as ações americanas, mas através das próprias BDRs, ou se o cara tiver uma conta lá fora, pode operar lá fora. O pessoal da Liberta também ajuda a operar lá fora, especificamente falando. Essa aqui é as ações da Home Depot, aquela que eu falei que era HD. Olha como está bonita a BDR da HD aqui no Brasil também. Rompeu o topo histórico. E aqui também é uma outra empresa que permitiria o cara ir comprando um pouquinho todos os meses, porque é R$80 o valor de uma única BDR em si. Então considere isso aí, dê uma pensada no que eu estava falando e em seguida estamos passando para o vídeo de criptomoedas. Espero vocês lá.